Fala, gente, meu nome é Levi Soares, eu sou psicólogo e hoje eu vou falar com vocês sobre um livro muito polêmico, porque ele acabou sendo proibido e que traz esse tema que é tão recorrente da violência nas escolas. O nome do livro em inglês é Rage, ou Fúria. Ele foi escrito pelo rei do terror, que é o Stephen King, né, um dos autores mais lidos atualmente, e que está cada vez mais se popularizando, principalmente nas telas, né, indo para filmes, séries. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e já deixa o like aí para fomentar aí o engajamento, tudo, o seu comentário, né? Envia para alguém que você conhece, que pode se interessar pelo tema, tudo. E vamos para a análise. E antes de entrar na questão do livro propriamente dito, eu acho importante falar do contexto onde esse livro foi escrito e principalmente de um aviso que não custa nada eu dar. Quando eu era adolescente, por volta dos meus 13, 15 anos, eu sempre gostei de jogar RPG, que é um jogo de fantasia, onde você utiliza a imaginação, e nos livros de RPG sempre tinha um aviso onde era colocado que aquele conteúdo ali, aquelas histórias, tudo aquilo ali não passava de ficção. Eu ficava meio sem entender, e depois de crescido e de estudar, eu comecei a ver a lógica daquilo ali, e eu digo mesmo em relação a esse livro por conta de todo o contexto. Mas sem enrolação, o livro Fúria foi escrito por Stephen King sobre o pseudônimo de Richard Bachman e aborda o tema de um massacre nas escolas. Quando esse livro foi escrito, o Stephen King ainda usava esse pseudônimo e ele acabou fazendo muito sucesso, né, como o próprio Stephen King, mas era o início de carreira, então talvez ele ainda não tivesse um cuidado com o que ele escrevia. E por razões que vocês vão compreender quando eu falar um pouco da história, esse livro acabou sendo ligado a alguns massacres que aconteceram em escolas. Então, alguns massacres eles lembravam a situação do livro, houve outros massacres que eu não vou citar o nome nem quando, que eles foram feitos por pessoas que tinham lido aquilo ali, tipo, o livro foi achado no armário do aluno que fez o massacre e tudo. Algo que é muito da cultura dos Estados Unidos, mas que hoje tem se expandido para o mundo inteiro. Então foi por essa razão que, após algumas edições e muitas polêmicas, o Stephen King resolveu, junto com a editora, que o livro não seria mais publicado. Então, certamente, se você vê um exemplar físico, ele está por aí na mão de algum colecionador, tudo. É um artigo extremamente raro. E existem versões em PDF, né, nos idiomas aí, eu não sei como é a questão da tradução. Eu achei que tinham alguns erros na que eu li, mas nada que comprometa a leitura. E, bem, o livro trata de um adolescente que promove um massacre numa escola, né, um atentado terrorista. Os nomes podem ser chamados de diversas formas, mas aquilo ali na década de 80, tudo, era algo ainda muito novo nos Estados Unidos, de quando esse livro foi lançado. A partir de agora, eu vou dar alguns spoilers do que acontece no livro. Se você tem interesse de ler, então é importante que você leia ou venha depois. Mas para falar dos temas que eu vejo no livro, eu vou precisar contar algumas coisas do elemento da estrutura do enredo, tudo, e a partir desse momento você fica avisado. E antes de começar a falar do enredo, eu gostaria de dizer que esse livro, assim, ele me impactou muito. Eu achei ele muito forte, a escrita dele, muito pesado o que estava sendo narrado ali. Não sei se é também porque eu sou psicólogo, tudo, né, se tem esse aspecto aí do tema me sensibilizar, mas eu achei a escrita muito boa. Achei um livro, assim, muito furioso, como o próprio nome diz, né, carregado de ódio, de raiva. E ele traz talvez um elemento aí do Stephen King que não é tão característico nas outras obras, que eu achei uma escrita assim muito visceral, muito agressiva até. Isso é a graça do livro, né? Embora seja um tema muito pesado, eu recomendo que quem não tem estômago não leia esse livro. E bem, o livro narra a história de Charlie Decker, que é um adolescente como outro qualquer, que um belo dia está na diretoria, né, ali sendo advertido pelo diretor da escola, e ele começa a ter posturas de desafiar, né, e assim, de um desafio bem forte. Ele simula como se o diretor estivesse estuprando ele ou dando em cima dele. Então, isso é algo assim muito pesado, logo de cara no livro, e já fala de algo assim que a gente percebe na adolescência, que às vezes essa característica de desafiar os limites, né, de querer atacar a todo custo, de não suportar a autoridade, isso já aparece assim de cara, né, na relação do Charles com o diretor, e também que ele vai ter com o psiquiatra ao longo do livro. Ele já era atendido, então você considera que ele já era, assim, não somente um adolescente problemático, né, ele já tinha um transtorno mental, alguma coisa, então ele já recebia algum tipo de assistência, algum nível de assistência em saúde mental. E tudo isso vai se desenrolando ao longo do livro, né, que trata
simplesmente de um belo dia onde esse adolescente acorda e decide promover um massacre. Ele leva uma arma que ele pegou do pai dele, tranca todo mundo dentro de uma sala, né, e a partir dali ele começa, né, ele chega a matar alguém e tudo, e mantém todo mundo refém. O livro é a narrativa do que acontece aí nesse processo. Ele conversa com o psiquiatra algumas vezes, tudo, e o interessante é porque, assim, o livro ele traz alguns elementos muito legais para quem conhece ou estuda psicologia, e principalmente para quem gosta de psicanálise, né. Eu achei um prato cheio. Mas, basicamente, o livro ele vai falando sobre a ideia do crime, né, da violência, e de como o Charlie tenta justificar isso, né? Isso é colocado na história, na trama, tudo, e você fica assim a todo momento querendo entender um pouco o que ele tá passando pela cabeça dele para fazer aquilo ali, para chegar naquele nível de ação. Que não é somente uma ação, é um crime. E logo no início, assim, acontece algo que é muito simbólico no livro, que para entrar na sala tudo, né, e trancar os alunos lá, a turma dele, inclusive, né, coincidentemente ele mantém como reféns a turma dele, ele mata uma pessoa ali da escola, tudo, e esse cadáver fica dentro da sala. Então, assim, simbolicamente, isso representa a ideia, assim, né, de que existe ali um cadáver e se tem uma plateia, né? Então a gente já tem um movimento ali da banalização da violência e da normalização daquilo ali, né? E é muito curioso porque ao longo da história você percebe que no início os adolescentes que estão ali trancados, né, os amigos do Charlie, amigos não, né, conhecidos, eles estão bem nervosos, tudo, mas com o longo do tempo eles começam a, digamos assim, se tranquilizar e entrar no jogo deles, sabe? Que é um mecanismo muito comum do nosso psiquismo, né, que a gente tende a normalizar situações que são extremas, né? Então, ao longo do livro, ele fica conversando ali com o pessoal, tudo, a trama se desenvolve dessa forma. E aí, assim, o livro vai falar de algumas coisas ligadas a bullying, tudo, né? O Charlie, ele vai falando da experiência dele, e outros colegas também, onde você vai vendo aspectos, assim, muito cruéis, né? Quem já é adulto, já passou por isso, sabe que a adolescência é um momento muito crítico. Adolescentes e crianças também são muito cruéis quando não tem supervisão e quando estão entre si. Então, a história se desenrola nesse contexto aí, né? Alguns adolescentes vão dando relatos, tudo, e nisso o Charlie fica lá, de vez em quando ele fala com o psiquiatra, tudo, né? Tem uma parte que é muito curiosa, porque isso às vezes acontece no processo de análise, de que ele quer inverter a situação, né? Ele é o paciente, o psiquiatra tá lá conversando com ele, porque é a pessoa que tem mais vínculo, que pode dissuadir ele de não fazer nada, né? A polícia entra em contato, tudo, tá cercando o ambiente. E tem uma hora que ele começa a jogar pro psiquiatra, né? Como se ele fosse o psiquiatra e o psiquiatra fosse o paciente. Então ele joga com essas posições, né? Ao longo do livro, a polícia e o psiquiatra estão tentando dissuadir ele a encerrar aquilo ali, sair dali sem ter matado ninguém e tudo, né? Assim, já matado, né? Mas sem mais danos, tudo, né? Só ficar naquilo ali. E isso fica muito nítido, né? Gera uma atmosfera de tensão. Eu fiquei bem tenso lendo. E eu entendo que, assim, ao longo desse momento em que ele vai compartilhando essas experiências da vida dele, o Charlie, né? Que é quem promove o massacre, ele vai, assim, deixa claro, né, assim, embora meio que por trás dos panos, a ideia de uma normalidade, né, o fato dele estar ali, né, botar todo mundo de refém, começar a conversar sobre aquilo ali, diz que é como se ele quisesse ter um pertencimento, uma sensação de normalidade, que os outros escutassem ele, né, é como se ele quisesse compreender a experiência que ele está vivendo e quisesse fazer parte daquilo ali, até escutando os outros, né, escutando os amigos dele e tudo, né, que eles começam a conversar e terem algumas conversas sobre assuntos complexos, né, que envolvem coisas da adolescência, né, bullying, violência, sexo, né. Tem um colega lá que é o antagonista, que ele já é mais o oposto, né? Se o Charlie tem aquele estereótipo do adolescente problemático, tudo, né? Que não é muito bonito e tal, a gente tem o Ted Jones, que ele fala como se fosse a voz da lucidez ali para aqueles alunos, e ele é o cara que é popular, né? É o cara que é bonitão, tudo. Então ele acaba sendo meio que o antagonista do Charlie. E justamente nessa situação onde o Charlie reúne todo mundo, né? Chega a ter uma aluna que ela sai da sala, né? Vai fazer alguma coisa, ela tem a chance de fugir e não foge, ela sai da sala e retorna para ir no banheiro. Então é meio que aquela ideia que eu falei da normalização da violência, né, do extremo, né, que é o que tem na obra da Hannah Arendt quando a gente lê o livro sobre a banalidade do mal, que é o Eichmann em Jerusalém. E aí a gente também tem umas cenas assim que os adolescentes estão meio que... Tem uma cena lá que alguns adolescentes eles saem no tapa, né? Tem uma briga, tudo. Tudo isso o Charlie lá, né? Sendo o mentor daquilo ali todo, né? Tipo, a pessoa que dá a ordem, né? E o Ted toda hora falando que aquilo ali é uma maluquice, né? Que eles não deveriam estar naquela
naquele teatro, que aquilo ali é uma coisa completamente sem sentido, e que era pro Charlie se entregar logo, né? Então o Ted fica nesse vai e vem com ele toda hora, né? Os próprios alunos normalizando e o Ted Jones toda hora ele coloca isso, né? Cara, isso aqui não é normal, vamos encerrar isso aqui, né? Não vamos fazer o que esse cara tá dizendo, tudo. E o Charlie vai conduzindo, né? Mandando o pessoal contar as histórias. Tem uma hora que o pessoal sai no tapa, a gente vê ali uma briga, né? E vê os adolescentes fazendo um círculo, que pra mim é muito característico de uma ideia de um retorno à barbárie propriamente dita. E aí a gente acaba vendo, né, além desses temas aí da adolescência, tudo, né, do pertencimento, dessa questão da barbárie, né, do que há de pior em nós também vamos nos deparar ao longo da leitura com as motivações do Charlie. O Charlie foi um adolescente que sofreu bullying, tudo. Ele relata algumas cenas bem complicadas até se a gente parar para pensar. Talvez uma ideia, não sei bem se de machismo, né? Eu interpretei mais como uma ideia de iniciação na questão da masculinidade, tudo, né? Com o pai dele, que era um cara meio fechadão, que gostava de armas, bem violento, né? E ele já retrata, assim, ao longo das lembranças dele, que ele vai lembrando, cenas de medo e cenas muito pesadas, né? Na primeira cena onde eles estão no acampamento, tudo, ele tá com vontade de urinar, ir no banheiro, tudo. Ele não vai, fica escutando lá uma conversa do pai com um amigo do pai, uma conversa meio torta, tudo, tem um animal aberto ali. Então a gente vai vendo, assim, como aquilo ali já fazia parte do dia a dia, né, e da própria banalização, né, que aquilo tinha na vida do Charlie. E aí a gente acaba percebendo ao longo da história que o Charlie, ele fica meio preso nessa ideia, né, do filho que ele tá sob a proteção materna, né, como eu disse, é um prato cheio para psicanalista, né, naquela ideia do Édipo, tudo, e aí o pai tentando botar ele, né, no local de homem, né, da lei, tudo, e o pai dele muito, muito bruto, né, muito grosso, o Charlie não é escutado, né, então das demandas dele, tudo, então isso acaba ficando muito nítido, e o que eu achei mais frangendo, na verdade, é uma cena que ele narra, né, que foi uma cena de terror que ele viveu, onde ele tá no quarto dele, tudo, né, e tem a ideia lá de ouvir uma cama rangendo, que não sei o que, né, que ele não entende muito bem o que era aquela cama rangendo, né, na infância, e gera um pânico gigantesco, né, que ele tinha medo de dormir só, e aí com o tempo você descobre que aquela cama rangendo era o pai dele tendo relações com a mãe, né, de como isso, né, de uma criança ver isso, ouvir tudo, de como isso é agressivo em termos psíquicos e fica marcado. A psicanálise, a psicologia, isso assim, é extremamente documentado. E aí ao longo do livro, né, eu não vou entrar em muitos detalhes, quem quiser vai ler, mas assim, a gente vai vendo assim, essa ideia do complexo de Édipo muito bem desenhada, muito bem colocada, né, nos sonhos que ele vai tendo com a mãe dele, nos sonhos que ele tem com a morte do pai. Então assim, isso é muito característico. Eu acho que esse livro em particular ele é excelente para dar uma aula de psicanálise. E aí a gente vai tendo todos esses contextos, né? Então eu achei assim um livro muito pesado, eu me senti mal lendo. Quando eu falo isso, eu não estou me referindo ao tema, tudo, eu estou me dizendo como eu me senti lendo, né? E alguém que estudou, de vez em quando vai nesses temas, né, de serial killer e tudo. E, enfim, é um livro que aborda esse tema, né? Fala muito da ideia do bullying, a gente fica meio sem saber, aí cada um vai fazer esse julgamento acerca do que motiva o personagem, que não justifica em momento algum que ele faz. E é isso que acontece. Foi por essa razão que diversos ataques foram motivados, alguns até meio parecidos com a ideia da trama, tudo, né? E como eu falei, teve um caso aí específico onde quem fez esse massacre foi achado um livro dentro do armário, tudo. Então o Stephen King acabou ficando bastante preocupado com isso e decidiu que esse livro não deveria mais ir a público, não deveria mais ser editado, tudo, justamente para evitar com que outras situações inspirassem, tudo levassem a isso. O que é um tema bastante complexo e que certamente fica para um outro vídeo acerca do nível de motivação, né, dos limites da arte de repente e de como todos esses conteúdos, né, que a gente já tem normalizado, vem séries, tudo, né, mas de como isso, de certa forma, não acaba motivando, até precipitando ataques, coisas do tipo. E, gente, é isso. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, deixar seu comentário do que você achou desse vídeo, sugestão de temas, livros para serem abordados. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber mais novidades do canal, tudo. E é isso. Numa próxima, a gente continua.